Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Marlúcio Souza, uma interação matemática. Nessa aula nós vamos resolver inúmeros exercícios falando somente de radicais, certo? Vamos começar da base e vamos aumentando o grau de dificuldade gradativamente. Portanto que você vai entendendo a partir de cada uma resolução de cada uma dessas questões, certo? Vamos começar assim. Primeira questão, resolva. Na letra A eu tenho 64 elevado a meio, a 1 sobre 2. Eu tenho uma base, que o meu expoente ele é fracionário, certo? Aí relembrando das aulas anteriores, nós temos que 64 elevado a meio é a mesma coisa que eu escrevi a raiz quadrada de 64. Sendo que esse 1 aqui, que é o meu numerador, é esse expoente que fica aqui em cima do 64. E o 2, que é denominador, ele é o meu índice. Logo, eu tenho a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Aplicando a mesma ideia aqui, eu vou ter a raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é igual a 20, certo? Na letra C eu tenho 8 elevado a 2 terços. Eu tenho uma base 8 e meu expoente fracionário. Eu posso escrever na maneira de radiciação aqui. O 8 é o meu radicando. O 3, que é denominador, ele é o índice. E o 2, que é numerador, ele é o expoente do meu radicando 8. Fazendo, eu tenho a raiz cúbica, 8 elevado ao quadrado é 64. E a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Porque se você multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes, vai ser igual a 64, certo? Aqui eu tenho a minha base, ela é uma fração, 16 dividido para 25 elevado a meio, a 1 sobre 2. Então você pode escrever da seguinte maneira, ficando assim, 16 e aqui 25. Foi explicado nas videoaulas anteriores que você tem aqui no seu radicando um quociente, certo? Então o índice vale 2 e você pode desmembrar aqui fazendo raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Ficando como resposta 4 quintos. Na letra E eu tenho 100 elevado a 0,5. Só que 0,5 é decimal. Se você trouxer para a fração, é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 dividido para 2, 0,5. Então é a mesma coisa que eu escrever 100 elevado a 1 sobre 2. E isso é igual, fazendo como radical, a 100 no radicando. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, certo? 625 elevado a 0,25. 0,25 centésimo é a mesma coisa que 25%. Se você quer 25% de algo, se você tiver, por exemplo, uma circunferência e você dividir em 4 pedaços, cada um desses pedaços é 25%, ou seja, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 somados vai dar 1. Então eu posso escrever isso aqui como uma raiz, ou seja, esse daqui, esse 0,25 é 1/4, então é a raiz de 625, só que aqui no meu índice vale 4, certo? E a raiz quarta de 625 é igual a 5. Se você pegar o 5 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, vai ser igual a 625. Na letra G, 32 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 32. O meu denominador, que vale 2, ele é o meu índice agora na forma de radical. E o meu numerador, que vale 1, é o expoente do radicando, que é o próprio 32. E isso é igual a raiz quadrada de 32
não tem exata, só que a gente vai fazer uma simplificação disso daqui, ó. Certo? Vamos fazer aqui do lado, olha só. Trazendo para cá, você tem que fatorar, simplificar esse 32. Vamos simplificar esse 32 lá na ponta, lá. Raiz quadrada de 32. Eu vou pegar o 32, vou fazer bem aqui. 32 e vou fazer essa barra de fatoração. E vou começar. 32 dá para dividir por 2, que dá 16. 16 dá por 2, que dá 8. 8 dá por 2, que dá 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Trazendo para a ideia de colocar no radicando potências cujo seu expoente vale 2, para ter aquela ideia de cancelar, você vai escrever raiz. E o 32 você tem aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes esse 2. Então eu vou ter 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes o 2. Certo? Isso vai ser igual. Quando o expoente é igual ao índice, sendo que você tem somente multiplicações no radicando, você pode cancelar. E esse 2 aqui vai sair do radical. Como você vai cancelar esse outro, essas duas bases 2 vai sair do radical e vai multiplicar lá fora. Ficando 2 vezes 2, 4. Então vou ter 4 raiz de 2 como resposta aí. Certo? Na letra H eu tenho 8 dividido para 27. Tudo isso elevado a 1/3. Só que você pode transformar para radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então você vai ter a raiz. Como o denominador é 3, agora ele vale o índice. O meu índice vale 3. Certo? E vou ter aqui dentro 8 dividido para 27. Vale observar que 8 dividido para 27 está dentro do radical. Ele é o meu radicando. Então, usando da propriedade da radiciação, na questão de quociente, você vai ter raiz cúbica de 8 dividido para raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 27 é o 3, certo? Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Se você multiplicar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, tá bom? Na segunda questão nós temos letra A, simplifique, não é isso? Letra A, raiz quadrada, não aparece, mas vale 2. Raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. E lá no começo, nas videoaulas anteriores de radiciação, das propriedades, fala assim: quando A maior que 0 e o meu índice e o expoente for par, eu posso cancelar o índice com o expoente e a resposta é somente o 7, certo? Na letra B eu vou usar da minha mesma propriedade, eu posso cancelar, está lá na nossa videoaula anterior, e a resposta aqui vale 2. Na letra C eu tenho a raiz sétima de 128, nós vamos ter que simplificar esse 128 aqui também, vamos escrever somente na forma de fatores primos. Eu vou fazer aqui do lado, vou pegar o 128 e vou simplificar esse 128. 128 dá por 2, que dá 64. 64 dá por 2, que dá 32. 32 dá por 2, que dá 16. 16 é par, vou continuando simplificando. Vai dar por 2, que vai dar 8. 8 dá por 2, que dá 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Certo? Escrevendo agora de imediato, porque a gente tem que usar das propriedades matemáticas. Olha só, eu não vou escrever todo esse 2 dentro de um radical. Eu já vou pegando daqui, porque você já tem o domínio, você assistiu às aulas anteriores, então você tem um domínio de usar essa propriedade aqui. Eu vou escrever o 2, isso é igual a raiz sétima. Vou escrever o 2 na potência cujo expoente vale 7, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar 2
elevado à sétima potência. Isso é igual. Usando da mesma propriedade que foi usada na letra A e na letra B, você pode cancelar o 7 por 7 e a sua resposta é o próprio 2. É isso? Muito interessante, porque você tem que usar das propriedades matemáticas para resolver as questões que envolvem radicais. Raiz quarta de 81. Eu vou pegar o 81 e vou simplificar também ali o 81. Vamos colocar aqui do lado 81. 81, certo? 81 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Vamos tentar por 3. 81 dá para dividir para 3? Um número só dá para dividir para 3 se você somar os dois algarismos e o resultado for um número divisível por 3. 8 mais 1, 9. O 9 dá para dividir para 3. Se o 9 dá para dividir para 3, significa que o 81 também vai dar para dividir para 3. Isso vai ser igual a 3. 81 dividido para 3, 20. 27. 27 dá para dividir para 3? Basta eu somar novamente. 2 mais 7, 9. 9 dá para dividir para 3. Logo, o 27 também vai dar para dividir para 3. 27 para 3, 9. 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. 9 para 3, 3. 3 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. 3 dividido para 3, 1. Vou transformar esse 81, vai ser o mesmo 81. Ó. Raiz quarta de 81, só que eu vou escrever na forma de potência aqui. Ó. O 3 se repete 4 vezes, então vai ficar 3, vou colocar de vermelho aqui, elevado à quarta potência. Isso vai ser igual. Usando da mesma propriedade, meu radicando A maior que 0, que está lá nos nossos vídeos anteriores, 3 é maior que 0, e o meu índice e o meu expoente são iguais e são números pares. Eu posso cancelar, tendo como resposta somente o 3. Questões bem facinhas. Agora a gente vai aumentar um pouquinho mais o grau de dificuldade, mas vão ser só exercícios de radicais. Não perca os exercícios. Agora vamos para a terceira questão. Agora, pessoal, vamos continuar o exercício resolvendo a terceira questão. Diz o seguinte: escreva sob a forma de uma única raiz. Eu tenho letra A, raiz cúbica de raiz quarta de 5. Lembrando da propriedade que nós efetuamos nas videoaulas anteriores, você pode multiplicar nesse caso aqui, porque não aparece nenhuma adição e nenhuma subtração, certo? Então você pode multiplicar os índices escrevendo assim, da seguinte maneira, ó, raiz, aí você vai fazer 3, que é o primeiro índice, vezes o 4, e o radicando valendo 5. E isso é igual. Realizando a multiplicação, você tem a raiz 12 de 5. Olha aí, certo? Você pode multiplicar porque não tem adição e nem subtração entre esses radicais aqui, certo? Na letra B, eu tenho raiz quinta de raiz cúbica de 2. Fazendo o mesmo processo, lembrando que você pode multiplicar os índices, repetir se radicando 2, só pode multiplicar porque não tenho adição e nem subtração, seria um outro assunto. Resolvendo, você tem 5 vezes 3, 15, raiz 15 de 2, certo? Aqui também, agora a gente já aprendeu, a gente faz direto. 3 vezes 4, 12 de 3 elevado ao quadrado. Olha aqui, ó. Isso vai ser igual, certo? Vou transformar, tem várias maneiras de você resolver. Resolvendo, você pode dividir o índice, certo? E o expoente por 2 e por 2, ficando assim, ó. Ficando raiz sexta, porque 12 para 2, 6. De 3, porque 2 para 2 é 1, não precisa aparecer o expoente. Olha só, a gente está fazendo o uso de algumas propriedades, de alguns artifícios da matemática que você pode usar
para facilitar o seu cálculo, certo? Aqui também não aparece, mas vale 2 e vale 2. Então eu posso escrever raiz, repetir o radicando 5 e fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 5, certo? Na letra C eu usei aquele artifício que você pode simplificar índice e expoente pelo mesmo valor. Na quarta questão, certo ou errado? Olha só. Na letra A, 5 vezes, não aparece, mas existe um produto aqui. 5 vezes raiz de 7 é igual a raiz quadrada de 25 vezes 7. Aí você tem que lembrar do assunto das nossas videoaulas anteriores, que fala assim, ó, colocando um fator externo dentro do radical, certo? E foi explicado e bem detalhado que para você colocar esse fator externo dentro do radical, quando você for colocá-lo, você tem que colocar ele com um expoente igual ao índice. O índice não aparece, mas existe e vale 2. Então eu vou resolver aqui do lado. Quando eu for colocar ele dentro do radical, fica assim, ó. Vai ficar raiz quadrada. Aí eu vou pegar esse 5 e vou colocar dentro do radical. Coloco o 5 e elevo ele ao quadrado, porque ele vai com um expoente igual ao valor do índice. 2 vezes o 7. Isso é igual a raiz quadrada. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes o 7 que já existia lá. Observe que o 7 eu não elevo ele ao quadrado, porque ele já está dentro do radical. Então significa dizer que essa questão aqui está correta. Certo? É a mesma coisa que eu escrevi. Letra B, raiz quadrada de 3 vezes 4 é igual a 2 raiz de 3, certo? Lembrando da propriedade, quando eu tenho uma multiplicação, no radicando, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Olha, eu vou trazer para cá. Vou pegar isso aqui, vai ficar raiz de 3 vezes 4. Eu posso separar com o mesmo índice, vai ficar raiz de 3 ou raiz de 4 vezes raiz de 3. Isso é igual. Raiz quadrada do 4, 2. Raiz quadrada do 3 permanece raiz de 3. Ó. Então esse aqui também está correto. É a mesma coisa que eu escrevi. É igual, certo? 2 raiz de 10 é igual a raiz de 20. Certo ou errado? Lembrando que quando eu tenho um fator externo que eu vou colocar dentro do radical, eu elevo ele, eu coloco ele lá dentro com um expoente igual ao índice, certo? Então eu ficaria dessa maneira aqui, ó. Ficaria assim. Colocando ele dentro do radical já vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado, porque quando ele volta com o expoente do mesmo valor do índice, vezes o 10 que já existe lá. Vezes o 10, isso é igual a raiz quadrada, 12 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. O correto seria raiz de 40 e não raiz de 20. Então, nesse caso aqui, está errada a questão. Na letra D, agora na letra D a gente já tem o domínio, então a gente não precisa resolver dessa maneira. A gente vai aprendendo, então a gente tem que pular algumas etapas. Se eu tenho que colocar o 2, você tem que pensar assim. Esse fator eu tenho que colocar lá dentro do radical. Quando eu coloco ele lá dentro do radical, eu coloco ele com um expoente do mesmo valor do índice. Meu índice vale 2. Logo, dentro do radical vai ficar 2 ao quadrado vezes o 5 que já existe no radical. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então está correto isso aqui também, ó. Certo? É assim, quando você começa a aprender, aqui você está aprendendo. Certo? Quando você já começa a ter o domínio, você pula algumas etapas e tenta fazer mentalmente. Caso venha a dúvida, você volta, não é vergonhoso você voltar a resolver questões simples. Volta novamente e tenta fazer até tirar sua dúvida. Na letra E eu tenho 2 raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 16. Vamos trazer para cá. Lembrando que eu tenho um fator, certo? É uma multiplicação, eu vou colocar ele lá dentro.
vai ficar raiz cúbica. Veja, agora o meu índice vale 3. Quando ele volta para dentro do radical, ele volta o 2, só que ele volta com o expoente 3, porque tem que ser igual ao índice. E nós vamos multiplicar isso por 2, que já existe dentro do radical. Isso vai ser igual a raiz cúbica. Aí eu faço uma propriedade da potência aqui, ó. Produto da potência de mesma base. Repete a base, 2, e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Isso vai ser igual raiz cúbica, ó, raiz cúbica, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Bateu com a resposta aqui, ó. Então, 2 raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 16. Então, isso aqui está correto também, certo? Daqui a pouco nós vamos resolver vários exercícios. Você pode acompanhar na nossa próxima videoaula. Fica por aqui até a quarta questão. Na próxima aula nós vamos resolver muitos exercícios radicais. Só que agora nós vamos elevar o nível, tá, pessoal? Então, pega o estudo, é um vídeo, você pode assistir, você pode parar até você retirar sua dúvida. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar da aula, você deixa o seu curtir, pode fazer comentários. Ajude o canal, nós estamos desenvolvendo. Quem tem a ganhar é você, estudante, certo? E eu, com a vontade de vocês, vou passar mais videoaulas ainda. Tá, pessoal? Até a próxima.